Meia horinha. Bom, pessoal, está gravando. A gente vai começar a unidade de como divulgar. Então, a gente viu como organizar, que dados a gente precisa, como organizar, como coletar, como processar. E agora a gente precisa divulgar isso, tá? Não é só ficar, como a gente viu naqueles símbolos, que eram várias bolinhas só. Então, a gente precisa preparar mapas. Por que que a gente precisa preparar mapas? Porque muitas vezes, imagina, a gente está conversando aqui, a gente está falando, né? O exemplo que a gente fez na aula passada sobre as creches, né? Educação infantil. A gente está falando muito entre a gente aqui, entre especialistas que entendem um pouco da área gel, das questões sociais, né? Então é fácil a gente apresentar. Mas quando você vai levar exatamente para esses gestores, né, da educação, que muitas vezes não tem pleno domínio das ferramentas gel, você tem que levar umas coisas mais visuais para que eles entendam melhor. Então você tem que gerar os mapas, seja para qualquer área que a gente esteja passando. Então, num grande projeto de barragem, num mapeamento de cobertura e uso para saber pressões, unidades de conservação, o que for, o resultado final você gera mapas para que você possa ter um entendimento melhor, não só dos gestores, mas como da própria sociedade, e entender que ações vão ser tomadas e como ela faz o seu papel de cidadania em acompanhar essas ações. Tá? Quando a gente fala em como divulgar, a gente está falando de algumas coisas que a gente viu lá em cartografia, de linguagem cartográfica, ou seja, a gente vai transmitir uma informação, um conhecimento, através de representações gráficas, representações cartográficas daquele fenômeno. Né? Então, relembrando um pouquinho que a gente viu lá na cartografia, a linguagem é um sistema em que o homem se comunica, né, e passa suas ideias, passa seus sentimentos. Né? E aí a gente está falando, né, de forma escrita, de forma falada, né? O cinema uma linguagem, e também através de símbolos, o que a cartografia, o que as representações cartográficas fazem. Eles passam essa ideia, né, essa informação que existe sobre o espaço geográfico a partir de um conjunto de símbolos, um conjunto de signos convencionais, de representações cartográficas convencionais. Né? Lembrando que sempre um signo, um símbolo, ele é combinado de um significado e do significante, ou seja, o que, que ele passa para aquele grupo de pessoas. Então, da mesma forma que eu preciso, quando se cria representações simbólicas para faixas etárias, né, para criança, para adolescente, você tem o símbolo e aquele significado do símbolo e aquele significante, ou seja, aquele que vai receber essa mensagem. Então, quando você prepara mapas, você tem sempre esse olhar também para o usuário, ou seja, o que aquele grupo de usuários entende, qual é a formação deles, qual é o entendimento sobre aquele fenômeno que você representa. Né? A gente viu lá também em cartografia que no nosso dia a dia a gente usa, né, símbolos é, dentro do nosso dia a dia, ou seja, um triângulo assim nesse formato pode não dizer nada, mas, né, quando ele se encontra dentro de um contexto dos sinais de trânsito, ele vai ter um significado e principalmente, né, ele tem que ter uma questão fundamental de ser uma linguagem monossêmica, ou seja, uma linguagem que eu não tenho dúvida quando eu olho. Eu não posso olhar e falar assim, não, vou para lá, vou para cá, posso ou não posso? Porque senão vai acontecer acidente. Na cartografia, a mesma coisa. As representações são monossêmicas, ela tem um único significado. Na cartografia, nas representações, né, não de imagem. A imagem vai depender sempre da capacidade do usuário daquela imagem interpretar e entender o que está ali. Nos documentos cartográficos já de traço, eles já sofreram o processo de interpretação e comunicam aquela informação a partir de um único significado para cada representação. Na dúvida, por isso que existe a legenda, para que você não tenha nenhuma dúvida relacionada àquela representação. Né? A semiologia é a área, a ciência que vai compreender os sistemas de significado utilizando esses símbolos. Então, a partir da semiologia que se tem todas as regras
A gente viu lá em linguagem cartográfica, lá em cartografia, que a gente não vai passar por elas aqui de novo, mas ela constrói todas as ferramentas para que você tenha que passe essa informação através dessa linguagem visual, né, dos símbolos. A representação, lembrando, né, os elementos geográficos eles são representados através de formas geométricas. A gente também lá na cartografia viu que a gente tem as formas ponto, linha e polígono, como isso evoluiu na tecnologia, ou seja, desde os mapas desenhados até os serviços baseados em web, esses elementos euclidianos, ponto, linha e área, polígono, eles fazem parte desse processo, com algumas mudanças, ou seja, deixou de ser um desenho e passou a ser um elemento digital guardado, mas ele tem. A gente vai trabalhar, e a gente, quando trabalhou, né, nas aulas passadas, nas práticas, no QGIS, elementos pontuais, elementos de linhas, elementos de área, ou polígono. Tá? Claro, você tem as representações matriciais também. Tá? É uma outra forma de contínuo da representação, mas ele é uma outra forma. A gente tem que sempre botar na cabeça também que o mapa ele é uma representação simplificada da realidade. Né? Ele é um modelo daquela realidade. Então, eu tenho uma realidade e eu gero um modelo gráfico daquela realidade. Por que o modelo gráfico? Porque eu estou usando elementos geométricos para representar aquela superfície. Esses elementos geométricos eles estão, às vezes, mais próximos da realidade ou mais afastados, dependendo da própria escala do mapa que você está usando, né? Que você vai construir. E o que você tem hoje no ambiente digital é levar esse modelo gráfico para um ambiente digital, para um modelo digital, para um banco de dados que vai, além de guardar a geometria, ele vai guardar também alguns significados daquele elemento nos atributos. Tá? Então, eu vou trazer alguns mapas para a gente avaliar aqui. Esse é do Atlas do Espaço Rural, produção por sexo feminino em 2017. Tá? Então, são estabelecimentos agropecuários dirigidos por produtoras do sexo feminino, no total de estabelecimentos. Então, o número de estabelecimentos. Então, você tem um mapa, cujo o elemento de representação é o recorte dos municípios. Existe essa informação da quantidade de estabelecimentos e ele é retratado a partir de faixas. Então, eu vou construir, isso está no meu banco, né? O valor exato, né, que foi coletado no censo agropecuário, tá? E você cria faixas de representação. Né? Então, de algum modo, você vai conseguir fazer ou algumas análises visuais, né? Você vê aqui uma menor quantidade aqui nessa área, mas está mais nítido aqui, né? Em Minas, aqui, uma quantidade menor de estabelecimentos agropecuários dirigidos por mulheres. Né? Você vê isso aparecendo bastante aqui, né? Aqui, acho que até mais, né? Pernambuco, acho que seria, talvez, em contrapartida aqui, esse pedaço de Minas, o que tem maior quantidade. Você vê uma quebra aqui na Paraíba, né? Você tem uma área maior, depois ela, né, parece bem uma quebra. Você tem essas análises espaciais que dentro das tabelas você não viria. Tá? Mas para você poder ter essa informação, você precisa ter nitidez nessa informação. Né? Você usar cores, usar representações que sejam fáceis dessa interpretação. Eu vou trazer um outro mapa que é parecido, né? Parecido em relação ao tema. Índice de envelhecimento do Atlas de 2010, né, com os dados do censo de 2010. Vocês têm a mesma noção visual que tem o outro, né, esse para esse? O que está atrapalhando, ou vocês acham, não, está legal, não está atrapalhando muito não, estou conseguindo ver bem. O que vocês acham? Vocês conseguem ver bem ali em São Paulo as cores? Não? Sim? Não. Né? Por quê? Porque está se usando uma representação que está dificultando a interpretação. Qual é a diferença desse para esse? Alguém entende? Alguém consegue me dizer o que está neste mapa aqui que atrapalha a visualização, que não está nesse mapa aqui? A rede hidrográfica? A rede hidrográfica pode até ser a mesma. É um outro elemento que está atrapalhando. É o gradiente de cores, né?
principalmente em São Paulo. Na verdade, é o contorno do município. Repara que aqui, ó, você tem um contorno cinza no município, que você não tem aqui, ó. Se tem, é muito suavezinho, ó. Você não tem. O que que acontece quando você tem municípios muito pequenos? O contorno mata essa informação. Olha aqui, ó. Aqui você não tem o contorno dos municípios. Ah, mas aí você perde a informação se aquilo. Tudo bem, mas numa escala Brasil, você tem que levar em consideração isso também. Então, é uma representação que dificulta o entendimento. Olha aqui, ó, Minas aqui também, São Paulo. Aqui, ó, é uma mancha cinza. Só que cinza não tem aqui. Por quê? Porque tem o contorno dos municípios. Aqui não aparece tanto, porque os municípios são grandes de extensão. Aqui os municípios têm extensão pequena. Tá? Tudo bem? Professor, Oi, diga. mas aí no caso, já que os municípios são pequenos e utilizam na sua demarcação cores mais escuras, não seria, além de melhor, além de eliminar os municípios, você inverter a paleta de cores, como o Fernando disse? Mas o problema Porque aqui no não é a caso, paleta de cor. O problema não é a paleta de cor. O problema é o contorno do município que está sendo usado, que aqui não está. Aqui eu tenho paleta de cor também. E a paleta de cor, o menor não é o mais escuro. Não sim, obrigatoriamente, o menor mas não no é o mais caso escuro. que nem desse daí. Com uma paleta de cor para os municípios maiores, no caso do norte, você utilizar uma paleta de cor mais escura, a paleta de cor mais clara para os municípios do sudeste ou Mas do eu não sul, que faço são comparação, menores, Jeff. Mas como é que eu vou comparar? Se eu tiver duas paletas de cor diferentes, como é que eu vou comparar o norte e o sul? Eu não posso ter paleta de cores diferentes. Um município grande e um município pequeno. Porque o que está se analisando aqui não é o tamanho do município, é a quantidade de estabelecimentos. entendi. Ok? Tá? Então você tem aqui municípios pequenos, aqui, ó, esse município aqui provavelmente ele é bem pequeno, e ele tem uma quantidade de estabelecimentos grande. Esse município tem uma área grande, pode ser um ou dois aqui, ó, Manaus está aqui, mas ele tem muitos estabelecimentos. Então a paleta de cor é o tema. O que atrapalha aqui é usar um contorno dos municípios numa cor que cobre essa paleta. Tá? Entendi. Tá bom? Não, realmente o que eu perguntei faz sentido, mas Ah, foi? O que eu. foi? Não, não, agora que eu analisei um pouquinho mais, eu perguntei o que eu perguntei não fez muito sentido, mas isso acontece. Valeu, Tá professor. bom. Falou. Outra questão que é importante, repara, nesse aqui, eu vou dar aqui um zoom na paleta de cor, o que diferencia, o que você traz numa questão importante aqui, né? Aqui é um mapa em que você tem a população indígena, né? O percentual da população indígena. Então você tem de 0 a 1, aqui é uma outra, é isso que a gente vai discutir um pouquinho, aqui de 1 a 5%. Então você vê na região, né? Quase que um corte aqui assim, né? Deixa eu botar a caneta aqui, roteiro, né? Você tem um corte aqui em que você tem uma percentual de população indígena menor. E você vê isso, né? Um percentual de população indígena maior na região norte, centro-oeste, um pouquinho aqui, ó, Pernambuco se destacando e tal, litoral aqui da Bahia. Mas existem uns municípios que estão em cinza, ou seja, inexistência de declaração indígena, ou seja, onde não tem indígena. Esse zero aqui, talvez não está bem colocado. O ideal que seja até 1%. Tá? Por quê? Porque você está isolando onde você tem 0%. Então aqui você tem uma informação que pode ser confusa para o usuário. Porque, opa, peraí, de 0 a 1, pode ser que aqui não tenha. Ah, mas o que significa inexistência de declaração? Ou seja, que não tem indígena? Que essa informação é uma informação declarada, como, né, em cor e raça. Quem está sendo entrevistado que declara. Então, é importante muito você isolar o zero como uma informação, né, do que ir do que deixar ele dentro desse intervalo, que poderia fazer apenas um ajuste aqui
de população indígena, até 1%. Tá? Então, é reforçar a questão do zero, a importância de você isolar o zero com algumas informações. Onde você não tem informação, você precisa isolar para que você possa garantir, né, um entendimento melhor desse território. Tá? Ok? Outro exemplo aqui, ó, para a gente avaliar. Imigrantes estrangeiros. Tá? Então, você tem... outra coisa. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente tenta usar na construção, isso a gente vai ver nas aulas práticas, tá? Na próxima aula, a gente tenta usar na construção desses intervalos uma construção que consiga deixar o mapa todo pintado. Você vê aqui, ó, aqui está, né? Uma única cor, não é um mapa bonito, mas ele não é para ser bonito. Ele é para passar uma informação, tá? Então, ou seja, são faixas, e é uma faixa que tem muito município, mas efetivamente dentro daquela representação, eu não posso subdividir aqui melhor. Pô, peraí, vamos botar aqui até 10%, ou até para que você possa ter quase todos os municípios. Não, você tem que efetivamente mostrar. Né? Então, você tem uma quantidade muito baixa, menos de 1%, né, de estrangeiros no total de imigrantes aqui, nesses municípios. Aí sim você vai destacar onde você tem mais. Tá? Repare que até muito no limite do país. Ok? Outras questões, primeiro, outra questão importante também é o uso da cor. Então, em alguns casos, se você for se pensar para uma coisa mais intuitiva, você usa aqui, porque é por convenção, tá, gente? Uma questão associada a uma informação sobre aqui idade média ao casar do homem e da mulher. Você pode fazer o uso de cores que mais se aproximam, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado também com a legenda. Por que com a legenda? Repare isso aqui. Se eu quero fazer uma análise, eu tenho intervalos diferentes. Se eu tenho intervalos diferentes, os processos de análise ficam prejudicados ao olhar no mapa. Então, o ideal é que eu tivesse faixas iguais, certo? Então, de 15 a 20, aqui tinha que ser 15 a 20, porque você poderia comparar essas faixas. Se você quer comparar aqui, não, peraí, menos de 20%, então olha só, nesses lugares aqui, nesses municípios, menos de 20, a idade, não é 20%, perdão, a idade. Nesses municípios aqui, a idade média da mulher casar é menos de 20 anos. Pô, onde é que está isso aqui? Não dá para saber porque a faixa é 23. Será que é por aí que a gente... Né? Mas o homem casa mais tarde. Mas eu só vou conseguir comprovar isso quando eu tiver faixas iguais e ver que a quantidade é menor. Talvez seria até menor ainda se estivesse na mesma faixa. Então, o processo de construção de mapas ele passa muito também por criar intervalos de representação compatíveis, com o uso de cores compatíveis, com representações que não matem a informação. Tá? Então, esse olhar é um olhar. Existiu uma discussão, a gente fez, acho que eu falei um pouquinho disso na cartografia, depois teve uns papos, como é que chama? Papos cartográficos da FRJ sobre cartografia arte. Eu tenho algumas relações em relação à arte, mas porque nisso caso aqui é muito mais um rigor técnico de como usar do que uma representação artística que você tem. Naquele mesmo seminário, quem quiser está na internet, está no YouTube, Papos Cartográficos do Laboratório de Cartografia da FRJ, que foi apresentado pelo professor Menezes da UFRJ e o professor Castiglione da UERJ, com alguns mapas que foram mostrados que efetivamente são representados, modernos, não estou falando nem os antigos, não, sobre Covid, muito associado efetivamente a uma questão artística ali, mas nem sempre.
tá? Minha opinião. Então, é preciso ter esse olhar nas representações. Tá? Bom, e aí essas faixas, para a gente construir essas faixas, elas são, né, essas faixas de intervalo, elas são baseadas em algumas análises estatísticas. Se eu pegar aqui municípios, eu tentar fazer um mapa, né, eu vou pegar os atributos aqui de área. Então, se eu for fazer um mapa representando as áreas, se eu não fizer faixas de representação, cada município vai ter uma cor que não vai me dizer muita coisa. Por que não vai me dizer muita coisa? Imagina, eu associar 92 cores diferentes, tá? Para representar cada município. Então, quando eu vejo um município aqui, né, voltando aqui, esse município aqui, de repente um outro município aqui, podem ter faixas de cores diferentes, porque 92 cores, que não vão me dar essas correlações espaciais, tá? Então eu tenho que trabalhar com faixas. Tá? Qual é a faixa efetiva que vai gerar um entendimento daquele fenômeno? Existem vários processos para isso. Aqui está se usando, né, para gerar isso aqui, a gente vai ver isso na prática, vamos fazer prática disso também, para gerar esses intervalos a partir do atributo de área, 5 faixas, que eu escolhi, 5 faixas, usando em intervalo igual, ou seja, ele vai subdividir essas classes a partir de um intervalo igual. Aqui, então, se você olhar, você vai ver que essas variações de faixa estão em torno de 802 quilômetros quadrados. É um intervalo entre as faixas. Então, ele pegou da maior da menor e fez uma divisão em 5 e achou esse resultado e criou isso. Isso é bom, isso é ruim? Vai depender sempre do que você quer representar. Então, olha só. Gerando esse mapa, você vai ver que você vai ter isso aqui. Ó. Você vai ter uma quantidade significativa, né, como vermelho, mas são iguais, são dentro de uma faixa, são bem parecidos. Né? Uma segunda faixa, laranja. Não tem a terceira e a quarta faixa, não estou vendo, não tem. E é uma outra faixa única com o único município, que é o município de Campos. Faz sentido para uma representação de área? Provavelmente sim. Por quê? Porque efetivamente eles estão agrupando municípios que têm muito próximo em relação à área. Do que eu efetivamente criar 5 faixas para um outro tipo de intervalo e mascarar isso. Porque se você olhar, você vê que esses laranjas aqui estão dentro de tamanhos muito próximos. E os vermelhos também. Tá? O que tem é o azul se destacando muito. Ao se destacar muito, essas subfaixas aqui mudam. Se eu tirar o campo, se eu tirar campos, provavelmente eu teria outras faixas com outros intervalos e mais significativos. Mas aí não vai representar o Rio de Janeiro como um todo. Tá? Então, isso é uma forma de você criar. A outra é contagem igual, são os quantis. O que ele vai fazer? Também para a área. Ele vai dividir não o valor, mas a quantidade de municípios. Ele vai juntar municípios em faixas por quantidade. Então, ele vai, como se eu ordenasse tudo, e vou pegar os 10 primeiros, depois os 10 segundos, os 10 terceiros, eu vou criando em faixas. Né? Também pedir para ser em 5, e ele gera isso aqui. Ele dá respostas também boas. O que está ruim, o que fica ruim é na ponta final. Quais são as respostas boas? Repara, essa em relação à outra, você tem aqui municípios que são menores, bem próximos, que estão bem parecidos, né, em relação à área. Depois um segundo grupo de laranja, um terceiro grupo de amarelo, um quarto grupo de verde e um outro grupo em que efetivamente Campos está puxando e está fora até da realidade das outras dimensões. Tem valor essa informação? Também. Você pode ter ideias melhores nessas combinações, mas você pode mascarar alguma coisa, não bem mascarar, mas você pode distorcer quando você tem, no caso da área aqui, um valor muito grande. Tudo bem? Deixa eu ver que horas tem que a gente. Outros são as quebras naturais, né, em que ele faz
um conjunto de intervalos a partir de... Eu vou dizer como se a gente estivesse somando os dois últimos casos, tá? Em que ele consegue levar em consideração, né, quantidade e intervalo. E aí, ó o resultado que dá. Ele consegue, ao fazer quebras naturais, ele consegue fazer um intermediário entre aqueles dois, principalmente quando eu tenho algum elemento que diferencia muito. Tá? Então, ele isola. Não obrigatoriamente ele fez por faixa de área, não obrigatoriamente ele fez por distribuição de quantidade, mas por quebras naturais que vão garantir esse entendimento. Quebras naturais, que eu vou explicar, como se ele olhasse e falasse assim, isso aqui faz sentido, esse grupo, esse outro grupo faz sentido de ser muito próximos, isso você faz por análise estatísticas de dispersão, então você pega né, dentro da média e da dispersão em grupos em que tem características próximas, em que você tem um valor médio de área e a dispersão seja pequena dessas observações. Né? No caso de campos ali, ele tem uma média e todo está muito disperso em relação a ele, então ele isola. Tá? E aí você vê que você vai ter a faixa dos municípios pequenos, os intermediários e os grandes, vamos dizer assim, os verdes, e isola um que está fora, distorcendo aquela análise, aquele resultado a partir de uma análise estatística. Tá? Então, se você ver, você tem aqui um mapa, se voltar lá para aquele outro, não tão bom, dentro de uma realidade mais não tão bom, porque os extremos ficam ruins, o extremo menor fica ruim, porque ele junta esse com outros, tá vendo? Né? Nós vamos de Meriti, aqui tudo pequenininho, com outros maiores. Você tem um que faz exatamente o mesmo, mas na faixa, aí já no maior, no valor maior. E aqui, através dessa análise estatística da dispersão das observações perante, né, uma média de um conjunto de informações, ele distribui melhor essa informação. Tá? Ok, perguntas? Nenhuma? Nenhuma, professor. Nenhuma. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui tem uns outros que eu queria ver com vocês. Vai passar muito tempo. Eu vou parar aqui e a gente na próxima aula termina. Está faltando algumas coisas ainda. A gente termina essas avaliações e a gente já abre no QGIS para gerar esses mapas no QGIS, gerar esses intervalos, gerar outras informações como esses de gráfico, botar representação simbólica, e depois criar um mapa, botar rede, botar escala, botar legenda, título, e a gente faz isso na aula prática depois que a gente acabar essa aqui. Ok? Beleza, professor João. Beleza. Então, eu vou parar aqui de compartilhar. Ok, pessoal? Mas nenhuma pergunta, tudo tranquilo. Coloquei a atividade lá, como eu falei no início, quem não estava no início, eu juntei a 2 e a 3, para que a gente possa fazer uma apresentação final e a gente poder trocar informação do que vocês mandarem, eu corrigir essa nota e ter um feedback para vocês, um retorno do trabalho que está sendo até para os outros grupos saberem. Então, a princípio está marcado para o último dia de setembro, 9 de setembro, 8 de setembro, alguma coisa assim, acho que era depois do feriado. A gente avalia se a gente... 8, né? Acho que é 8. Se a gente precisar de fazer algum complemento, a gente pode pensar nisso também. Vamos ver como é que vai. Eu preciso saber. Eu preciso que vocês façam o seguinte, até para dimensionar isso. Vocês já estão com os grupos criados. Então, eu preciso saber quantos grupos para poder organizar o tempo. Eu botei 20 minutos para ver se dá tempo de todo mundo falar e todos os grupos apresentarem e a gente fazer algumas avaliações, algumas considerações. Professor, Tá? a gente pode botar numa planilha compartilhada com o Isso. senhor lá no Ou bota Google Docs. compartilhada, ou manda, ou pede para as meninas, né, tanto mandarem para mim, tanto faz, não importa. Para mim, só define o que vocês vão fazer e para mim está tudo tranquilo.
Só preciso saber da quantidade. Não precisa nem dizer assim quem está em cada grupo, não. Só você dizer assim, são 5 grupos, são 6 grupos. Realmente é suficiente. Só para poder dimensionar a aula no dia 8. E se a gente talvez precisar de algum complemento para que todo mundo possa falar tranquilo. Tá bom? Ok, pessoal? Todo mundo com fome? Deixa eu falar Professor, aqui. só uma dúvida rapidinho. Claro. Aqueles layouts fantásticos de IBGE, dos mapas, é feito em qual software? O desses, dos Atlas, dos Atlas, Dos Atlas é, todos, que são super completos. Eu sempre quis é, saber qual software que vocês é. fazem. Eles, existe, assim, se eu não me engano, eles usam o ArcGIS para fazer isso. O grupo da geografia usa muito o ArcGIS, mas existe o parte de design do Atlas, que aí eu não vou saber te dizer, que aí é lá posso até saber qual é, que é lá da equipe de editoração, lá do CDDI, que é o Centro de Divulgação e Disseminação da Informação, em que eles juntam os mapas gerados e fazem todos aqueles layouts das publicações, entendeu? Aí tem uma equipe para isso lá. Não sei te dizer o software final que eles juntam e editaram tudo. Posso até te dizer. Tinha não sei se era Illustrator, se existe um chamado Illustrator, que É era possível, da Adobe. que Tem eu o lembro, InDesign também, que é é, ligado ao Adobe, também do Photoshop, do mesmo grupo. é, Provavelmente é um de editoração desse. que há muito tempo, mas eu não sei se eles mudaram, se estão usando um novo, sei lá, uns 5 anos atrás, talvez, não sei. Eles falavam do Illustrator e tal. Agora eu não sei, posso até ver. Mas eles fazem isso. O pessoal da equipe técnica manda os textos e manda os mapas já prontos editorados. Tá? Então, quando você vê, né, aqueles mapas que eu mostrei ali, tem um mapa fechadinho, alguma coisa, com gráficos e tudo, isso é feito para a equipe técnica, se eu não me engano, no ArcGIS. Então, eles mandam o texto, as tabelas também não formatadas, apenas os valores das tabelas, as figuras com determinadas resoluções específicas. Isso vai para a equipe aí trabalha na editoração da publicação, pelo tamanho, tamanho, né, o formato que ela vai ter, se vai ser totalmente digital, se vai ser impressa ou não. E uma das formas que se tem hoje, não sei se vocês já viram, os produtos interativos em que você tem essa publicação dentro do ambiente digital, em que você vê e você pode também acessar os mapas através de geoserviços e tal. Não, beleza, entendi. Porque eu trabalho com geoprocessamento, quem trabalha fica louco com os layouts do IBGE. E a gente fica assim, meu Deus, onde é que o IBGE faz esses layouts que a gente nunca consegue fazer? Ninguém se aproxima dos layouts do IBGE, entendeu? Eu acho Não, formidável. primeiro assim, que existe primeiro uma padronização, né? Então, assim, quando você vai, uma das questões, quando você planeja um atlas, uma publicação, você planeja os mapas e eles seguem algumas regras pré-estabelecidas. E mesmo assim a gente pega algumas questões, né? Mas, assim, a ideia é essa. E você tem os esquemas, né? Os layouts básicos e padrões. Você vai jogando ali. Mas a gente vai tentar fazer uns na próxima aula. Vamos ver se vai ficar tão bom. Tá? Bem, o senhor trabalha no IBGE, o senhor pode passar as dicas pra gente. Mas não tanto nessa área. Eu trabalhei muito na parte de editoração na CPRM, quando eu fui. Eu entrei na CPRM como desenhista, né? Ah, legal. Então, aí peguei MaxCAD, digitalização, depois editoração. E a gente fazia editoração em CorelDRAW, cara, na época. Caramba, que legal. Porque o principal, o foco principal era a impressão do mapa, não era o mapa em ambiente digital. Então, ali você fazia miséria com aqueles mapas ali. Hoje não, hoje você tem outras ferramentas GL muito mais adequadas para isso. Tá bom? Mas depois do IBGE eu nunca mais fiz isso. Entendi. Tá bom, obrigado, professor, pela explicação. Nada. Falou. Ok, pessoal. Então, Ok, a gente se vê obrigado. na próxima semana. Amanhã é quinta, né? Eu abro a sala lá 4h30 e quando vocês quiserem a gente conversa mais alguma questão que vocês precisem. Tá bom? E aí, se puderem mandar a quantidade de grupos, para a gente poder planejar aqui melhor.
Vou parar aqui.